Nesse vídeo eu vou falar sobre o valor médio de uma função. Como que a gente calcula, né, o valor médio de uma função em determinado intervalo. A fonte aí para o valor médio aqui que eu vou apresentar está no livro do Anton, do Byers e do Davis, né, de 2014, livro de cálculo, volume 1. Bom, o valor médio de uma função é definido da seguinte maneira, tá? Se f for contínuo em intervalo AB, intervalo fechado AB, então o valor médio de f em AB, né, no intervalo, é definido por fm, é o que a gente usa, né, de simbologia para representar então, o valor médio da função, né? Fm é igual a 1 sobre b menos a, né? Então b é o ponto final do intervalo, a é o ponto inicial, vezes a integral de a até b de f de x dx, a integral definida no intervalo AB, né, da função f. Bom, esse conceito de valor médio de função, na verdade, tenta traduzir aí, né, para as funções contínuas, né, para o intervalo contínuo, ou seja, que tem infinitos pontos, né, de a até b a gente tem infinitos pontos, certo? Não é um número que a gente pode contar, né, de pontos, são infinitos que tem ali numa reta, né? Então, e para a função, a gente vai ter, né, os correspondentes também, mas os infinitos pontos. Então, o conceito de média, ele muda um pouco. Então, se a gente quiser, vamos dizer assim, traduzir o conceito de média, né, que a gente tem lá o conceito de média aritmética, né, média simples, para o contexto aqui das funções e dos intervalos, a maneira de calcular esse valor médio dos valores da função, né, é por meio de integrais, utiliza integrais. Tá? Então é o análogo da média aritmética, mas para funções definidas, né, em um conjunto real, então, né, e mais especificamente em algum intervalo. Né? Então, só para lembrar, né, a média aritmética é aquele cálculo que a gente faz. Então, eu quero a média de 5 números. O que eu faço? Eu vou somar esses 5 números e dividir por 5, porque são 5 números. Né? E aí eu vou obter a média aritmética. Aqui é a mesma coisa, só que não tem como a gente somar os números por 1, porque eles estão no intervalo. Na verdade, são infinitos números. Então, de que maneira a gente pode calcular a média? Bom, utilizando essa fórmula, por exemplo. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, né, para entender melhor como que funciona o cálculo. Né? O conceito é esse, tentar imitar a ideia de média aritmética, né, mas trazendo aqui para o contexto dos intervalos, né, dos intervalos reais, quando a gente não tem condições de ficar contando os números, porque são infinitos. Né? Basicamente isso. Agora, como calcular? Né? Então, vamos ver isso num exemplo aqui para ficar mais claro. Encontre o valor médio da função f de x igual a raiz quadrada de x acima do intervalo, né, que vai de 1 até 4, intervalo fechado, e obtenha todos os pontos do intervalo nos quais o valor de f é igual ao valor médio. Então, observe que ele está perguntando o valor médio, né, o fm, e ele também está pedindo para obter todos os pontos do intervalo. Então, ele está pedindo o fm e está pedindo também os valores de x, né, nos quais o valor de f é igual ao valor médio. Bom, vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou encontrar o valor médio, né, o fm, porque a gente tem fórmula para isso, tem aqui o intervalo AB, já está descrito aqui, e a função f de x também, então a gente pode sair calculando o fm primeiro. Depois a gente pensa em como vai encontrar os pontos, né, do intervalo. Bom, o valor médio da função é dado por essa forma, substituindo com o que foi dado no problema, né, o b vai ser 4, o a vai ser 1, então vai ser a integral de 1 até 4, raiz de x dx. Tá bem? Aí vamos fazer as contas, né? Tá aqui, repetir aqui, né? O que estava escrito antes. Aqui vai ser 1/3, né? 1/3, que vai de 1 até 4, né? Raiz quadrada de x é x elevado a 1/2, né? Então, o índice aqui da raiz, ele passa para o denominador no expoente, né? Então, vai ser x na 1/2, dx, né? E aí vamos resolver essa integral, tá? É uma integral definida, né? Então, 1/3 constante, deixo como está aqui fora mesmo, né? Já estava aqui fora, na verdade. E a integral de x na 1/2 vai ser x na 3/2, né? Divididos por 3/2, né? Faz as contas aí no cantinho, né? Se a gente for fazer 1/2 mais 1, né? Vai ser 3/2, tá? Então vai ficar assim, x na 3/2 divididos por 3/2. E eu tenho que fazer isso, né? No intervalo de 1 até 4. Né? Então, por isso que tem aqui do lado, ó, né? Esse símbolo aqui vai de 1 até 4. Bom, vamos fazendo as contas, né? Então, aqui se a gente resolver aqui, né? Então, esse 2 vai lá para cima, 3 vezes 3, 9. Tá?
2 nonos aqui vem disso aqui, tá? 1/3 e esses 3/2 também, né? Dando jeito na parte numérica aí. E x, aqui é x na 3, né? E esse 2 que está no denominador do expoente pode voltar aqui para o radical, então ser raiz quadrada. E agora sim vou resolver nos limites, né? Então, o 2 nonos eu não preciso colocar nos limites, porque é constante, né? Posso deixar de fora. Mas o que tem x, sim, aí eu tenho que botar. Então vai ser 4, né, aqui, que é x na 3 raiz quadrada. Raiz quadrada de x na 3, né? Então vai ser raiz quadrada de 4 na 3 menos raiz quadrada de 1 na 3, por causa desses limites aqui. Aí vou resolver, né? Então aqui 4 na 3 é 64, 1 na 3 é 1 mesmo, né? Raiz de 64 é 8, raiz de 1 é 1. 8 menos 1 é 7, né? Resolvendo aqui, né? 14 sobre 9, portanto, né, o valor médio da função nesse intervalo é 1,56. Então, o valor médio da função raiz x no intervalo que vai entre 1 e 4 é 1,56. Então, é interessante, né, que a gente consegue calcular a média, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, mesmo num intervalo, né, com infinitos números ali, e a função que, bom, tem um gráfico que a gente não consegue, a princípio, dizer assim, qual é a média, né, desses números aqui. Mas calculando por integrais, a gente consegue achar exatamente qual é o valor médio, né, da função naquele intervalo. Só que o problema também, né, era encontrar... Vamos voltar para o problema. Está escrito aqui, desculpe. Encontre o valor médio, a gente já encontrou aqui, né, 1,56, e obtenha todos os pontos do intervalo. O intervalo AB, né, é em x, então a gente tem que encontrar, na verdade, os valores de x em que a função assume o valor médio. Os pontos do intervalo, na verdade, são os valores em x, né? Então vamos ver uma estratégia para fazer isso. Posso fazer o seguinte, ó. Então aqui está o problema, tá? Não mudou nada. Então a função f(x) igual a raiz x, e eu sei que o valor médio da função no intervalo, né, que foi dado, no intervalo de 1 até 4, é 1,56, tá? Então eu vou igualar, né? Então raiz de x, que é a expressão da função, é igual a 1,56 e vou isolar o x. É a maneira que eu tenho para saber qual é o x quando o fm é 1,56, tá? Se fosse x ao quadrado, a função aqui seria x ao quadrado, aí eu teria que isolar. Se fosse x menos 2, aí seria x menos 2 aqui. Se fosse logaritmo de x, aí seria logaritmo de x, aí eu ia ter que isolar o x de alguma maneira, né? Mas, enfim, aqui é raiz quadrada de x, né? Então, a raiz quadrada, né, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, aqui esquerdo e direito, então aqui vai ser x, né? E aqui vai ser 1,56 ao quadrado, que vai dar 2,43. Então isso quer dizer que o único ponto, né, porque só deu um ponto. Por que aqui eu coloco que é o único ponto? Porque obtenha todos os pontos do intervalo. O que quer dizer isso? Pode ter mais de um? Pode ter. Né? Então aqui se a gente tem, por exemplo, uma expressão quadrática, né, a gente vai resolver uma Bhaskara aqui, uma fórmula quadrática, e vai encontrar dois valores. Né? Se fosse aqui uma função do terceiro grau, claro que à mão isso ia ser mais complicado de fazer, mas se fosse uma função do terceiro grau, a gente poderia encontrar aqui 3 raízes, então poderia ser 3 valores diferentes. Então pode ser mais de um valor. Por isso que aqui está escrito obtenha todos os pontos. Mas nesse caso aqui foi um só, né? Só o x igual a 2,43. É o único ponto do intervalo em que f é igual ao valor médio. Isso quer dizer que quando x é 2,43, o f é 1,56, né? E aí a gente tem, então, nesse ponto aqui entre 1 e 4, que é o 2,43, a gente vai ter o valor médio da função no intervalo, que é 1,56. Então é isso. Até a próxima.